Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tava pensando em muitas coisas, né? E queria começar hoje falando aqui no podcast de vencedores, né? Vencedores. Vamos explicar os vencedores que eu tô querendo me referir aqui. Uma vez estava conversando com uma pessoa, as dificuldades que você passa dentro da organização Mormon são inúmeras. Né? Aí você fala assim, mas você está falando só mal da igreja. Quando você sai dela, olha de longe, é o que você mais enxerga. É muita coisa que às vezes até seu próprio inconsciente fazia vista grossa para que você mesmo não percebesse claramente, ou as coisas eram bem mascaradas, ou com aquela versão de Hollywood, né, que é bem criada dentro da organização. Mas quando você começa a descobrir a verdade por si mesmo, e dá aqueles passos para trás, saindo de lá e olhando de longe, você pensa em muitos aspectos. Como isso pode ser possível? Né? Às vezes você passou várias décadas lá dentro, você até se pergunta depois, como que eu vivi tudo aquilo? Como que eu aceitei tudo aquilo? Como que eu superei? Ou, melhor, como que eu aguentei tanta coisa lá dentro? E a gente sabe, né? Se você quer saber muito mais, né, que não entende muito o que passa lá dentro da organização Mormon, ouça os podcasts aqui para trás do canal, faça uma maratona algum dia, né, para que você veja todos os detalhes por que a gente está falando isso. Mas quem passou o tempo dentro da organização, né, seja quanto tempo for, e está saindo, consegue às vezes ver muita coisa e fala, como que eu aguentei tudo isso? Como que eu suportei tudo isso? E eu comecei aqui falando que ia falar de vencedores. É esse tipo de vencedor que eu queria falar aqui agora. Vencedor ou vencedora. Aquele que conseguiu romper as barreiras dessa mentira. Romper as barreiras desse lugar de persuasão, né, que usa de coerção. Esse lugar que mexe e abala o seu psicológico. Que tenta te vencer a cada momento pelo medo. Você que procurou, teve o desejo, aquela força que não te incentivam lá dentro, que é pesquisar e saber por você mesmo. Muitas coisas que não ensinam lá dentro. Você é sim, e se considere dessa forma, um vencedor ou uma vencedora. Isso é para você que está ouvindo esse podcast, que teve algum momento o desejo de tomar uma atitude e falar, isso é tóxico para mim, esse lugar não me pertence mais. E abandona essa organização, essa corporação. Você é sim um vencedor ou uma vencedora. Pode se considerar assim. E se você está aqui ouvindo esse podcast por curiosidade ou só para deixar um comentário ruim depois, que seja. Mas lembre-se que você também pode ser um vencedor ou você pode ser uma vencedora. Assim que você tiver o desejo de romper essas barreiras. E é o que mais se incentiva lá dentro. Não pesquise, não questione, só faça. Aonde isso é de Deus? Que lugar que isso é de Deus verdadeiramente? Não existe Deus nisso. Se a gente for realmente, né, que nem a gente falou esses dias aqui, quando as pessoas abandonam a igreja porque querem estudar mais sobre Joseph Smith e a verdade da igreja, é porque estão deixando de acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Não é nada disso. Tá? Lógico que cada um é cada um, abandona e vive da maneira que quiser, mas muitos saem da organização por isso mesmo, por acreditar tanto em Deus e em Jesus Cristo, que não condiz quando começa a descobrir lá dentro que as coisas não são coisas divinas. Como? Como você guiar uma pessoa por medo e coerção? Né? Como as pessoas fazem fofocas de você lá dentro, querem disputar cargos, né? E outras coisas absurdas que a gente vê lá dentro. Como que isso é verdadeiramente cristão de Jesus Cristo? Isso eu posso afirmar para vocês. Muitas pessoas que abandonam a corporação Mormon, elas continuam amando, né, Deus e Jesus Cristo, da sua forma, da sua maneira. E talvez até mais, porque fazem isso pela sua essência. E não porque um homem de carne e ossos te chama numa sala
né? E começa a te falar como você deve fazer para adorar a Deus e Jesus Cristo. Não. Ah, irmão, você tem que seguir o manual tal. Não precisa mais disso. E você que conseguiu romper essa barreira, você é um vencedor ou você é uma vencedora? Então eu queria parabenizar vocês aqui, que conseguiram ter em algum momento você despertou e teve o desejo de começar a saber por você mesmo. E ali deu o início da sua grande vitória. Você é um vencedor. E o interessante de tudo isso, quando você abandona a corporação Mormon, você começa a se desligar de lá, você ainda tem que vencer outras batalhas. As pessoas que vão ficar te procurando e vão falar que você está nas mãos do inimigo, que tudo vai dar errado para você. A sua família que está lá dentro da igreja ainda, que vai começar a usar de coerção, de chantagem, querer te abandonar usando pressões psicológicas com você, só porque você não pensa como eles. E para colocar na cabeça deles que o ser humano não é imutável, muda. Né? Há 10 anos atrás eu poderia acreditar em certas coisas, mas eu evoluí, eu quis acreditar em outras coisas, porque eu conheci mais coisas. Eu estudei, eu pesquisei. Mas e para colocar isso na cabeça dessas pessoas? Não tem jeito. Né? Parece ser uma coisa impossível. Se elas não despertam também. Por isso que eu falo, se você em algum momento teve o despertar, um momento de querer, nossa, daqui para frente eu vou procurar saber mais coisas. Você é um vitorioso, você é um campeão. Mereceu uma medalha. Sério, mereceu uma medalha você que conseguiu romper isso. Porque você tem que suportar muita coisa. Aí tem aquele negócio dentro da igreja, né? Ah, eu amo o meu próximo. Mas deveria completar essa frase assim: ah, eu amo o meu próximo menos você, que está fora da igreja e não acredita igual eu acredito. Mas olha só que cristão que é isso. Então é muito delicado esse assunto. E muito sério também. Às vezes você vai lá, abandona a corporação, só que às vezes você não tem como jogar fora a sua família. E nem é para fazer isso. Sua família é sua família. Tá? E lembre-se, né? Eles estão num momento que você já passou, né? Se eles estão dentro da igreja. Então é lógico que você tem que entendê-los, ter todo um respeito. Mas às vezes eles não retribuem dessa mesma forma. É o que eu falei aqui, eles podem usar de chantagem com você, começar a te excluir. Aí você vai falar, mas por quê? É por isso mesmo, porque você abandonou a corporação, descobriu um monte de coisa que não deixaram você aprender lá dentro, e sua família agora fica daquela forma, vamos isolá-lo, vamos de alguma forma coagi-lo, para ele mostrar que ele está errado. Para que isso? Então o que eles estão praticando na verdade? Eu amo o meu próximo, menos você, que não acredita as mesmas coisas que eu. Que raio de amar o próximo é esse? É muito contraditório, a gente já viu isso lá dentro. A gente falou esses dias sobre empatia. Olha a empatia que as pessoas tanto pregam dentro da organização. Lembra quando eu era missionário? Fui lá pro CTM, passei um tempo lá dentro, treinando pra gente ter empatia pelas pessoas. Só que se as pessoas orassem para saber sobre o livro de Mormon e tivesse a resposta de alguma forma, ou respondesse pra gente, orei e não senti nada, a gente achava que ela estava errada. Que empatia que eu tenho se eu não respeito a opinião das pessoas? Então é por isso que você que é um vencedor ou uma vencedora, que abandonou essa corporação, que você conseguiu tá nesse patamar de vencedor mesmo. E eu repito, você mereceu uma medalha. Você realmente que conseguiu fazer tudo isso por mérito. É lógico que você vai enfrentar todas essas coisas. A falta de empatia dessas pessoas, que elas acham que tem. Então, às vezes, é lógico que você vai receber uma mensagem no seu celular, às vezes te coagindo, vem para a igreja, senão o inimigo vai... Lógico, vão falar mesmo. Né? E vão achar na cabeça deles que estão com empatia ainda. Que empatia que é essa? De você chegar e falar assim, irmão, eu vi que você não está na igreja, volta, senão as coisas vão começar a dar errado para você. Cadê o respeito pelas suas crenças agora? Suas novas maneiras de pensar? Não existe a verdadeira empatia dentro dessa corporação. Existe só a coerção, o medo. É isso que existe lá dentro. E quantas coisas ruins a gente vê lá dentro. A gente já falou também uns podcasts para trás aí. A gente falou
que muitas coisas que acontecem dentro da corporação, e às vezes são piores do que acontecem com as pessoas fora da igreja. A gente vê casos absurdos de traição, né, de falta de confiança, né, de irmãos brigando com outros irmãos lá dentro. Né, e tá lá tomando, depois no mesmo salão sacramental, tomando o sacramento. Que idiotice que é essa? Então eu falo com todas as letras, se você se libertou desse antro, né, de abuso psicológico, você é um vencedor ou uma vencedora. E às vezes você vai estar pensando de uma maneira muito, mas muito mais humana do que aquelas pessoas. Às vezes eu me recordo quando estava lá dentro e vi alguma pessoa falar, não, eu pesquisei sobre a igreja, irmão, é coisas que não estão no manual da igreja. O que eu pensava? Ah, sai daqui, tal, você não acredita mais igual a gente. Ah, você está nas mãos do inimigo. Que empatia que eu tinha. Realmente eu deveria falar para mim mesmo naquela época, eu amo o meu próximo menos você, irmão. Ou irmã. Tá vendo como que é as coisas? Olha o jeito que se pensa lá dentro. Então eu faço um convite para você. Se você é um membro da igreja e por algum motivo você está com desejo, será que eu pesquiso a igreja ou não pesquiso? Tá, eu não quero te influenciar nada, mas se for para ouvir alguém, que ouça o conselho correto, pesquise a história da igreja. Esse é o grande começo. Esse é aquele, sabe quando você vai pegar o fiozinho do carretel, né, no comecinho do carretel, vai puxar uma linhazinha e começar a desenrolar? Querer pesquisar a história da igreja e começar é só puxar o pedacinho do carretel. E pronto, você vai desenrolar coisas incríveis que você nunca imaginava que tem dentro dessa corporação que te aliena, que te coloca cabrestos, viseiras, te deixa dentro de um quadradinho. Volto a repetir, né? Se você conseguiu sair desse lugar, você está de parabéns. E é lógico, a gente se altera um pouco a falar sobre isso, eu fico pensando um monte de coisas aqui, coisas absurdas que eu já falei para outras pessoas, e coisas absurdas que eu já ouvi lá dentro, e passivamente, ok, tudo bem. Que é isso? Que é isso? Que negócio é esse? Eu amo meu próximo menos você. Que raio de amor próximo é esse? Então isso acontece, abusos psicológicos, né, que a gente tinha lá dentro, e às vezes eles continuam tendo a sua influência depois que você sai, que é essas pessoas, os seus contatos. Às vezes seus contatos estão lá ainda, né, você está lá com um monte de amigos, e eles vão falar para você, por que você não está vindo na igreja, vem e tal, as coisas podem começar a dar errado para você e tal, não fica nas mãos do inimigo e tal. E olha só, volta a repetir, eles acham que eles estão tendo empatia, acham que estão amando o próximo de verdade. Mas não passa disso. Eu amo o próximo menos você. Que coisa ridícula de se pensar. Que coisa mais anticristã. Que cristã tem? Não tem, não adianta. Então é muito claro, né? Quando você começa a abandonar essa corporação, fica muito claro para você que às vezes o que menos tem lá dentro é coisas cristãs, né? Relacionado às suas atitudes, né? Aos líderes, ao jeito que lideram você lá dentro. Você sabe, você que já sofreu alguma coisa, você que já foi falar alguma coisa na sala para o bispo e já saiu depois dos assuntos pelos corredores da igreja, você sabe o que eu estou falando. Você que já estava como na presidência de alguma organização ali e estava em disputa de liderança ali, não, eu quero ser presidente, você sabe o que eu estou falando. Você que às vezes precisou da ajuda da igreja, depois da vida inteira tá limpando a capela, pagando dízimo e precisou, e humilharam você, você sabe o que eu tô falando. E inúmeras outras coisas. Por isso que se você abandonou essa corporação, você é um vencedor ou uma vencedora. Essa mensagem clara desse podcast hoje. Queria parabenizar você que teve esse esforço e rompeu essa barreira. É triste, né? É triste. Às vezes é um passado aí que eu já falei para vocês, né? Lógico, tem pessoas que nós conhecemos, né? Teve algumas coisas aí que a gente pode colocar em todo um montante ali, né? Mas muitas coisas te usaram sobre você de coerção, de medo, abuso psicológico,
E a gente vem falando aqui nesse trabalho de podcast muito sobre isso. E é isso aí, né? É o lema que a gente hoje, vendo de fora, sabe que tem dentro da igreja. Aquele lema de eu amo ao próximo menos você. Chega a ser ridículo. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.